Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque a gente pode estar aqui, Senhor. Nós te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, Felipe, por favor. Passa aqui. Nós não queremos perder muito tempo. Depois, às 21 horas, teremos ainda a reunião de pré-batismo, com os irmãos que vão se batizar domingo. Já lembrando os irmãos que pretendem se batizar neste domingo, precisam estar na reunião, lá atrás, na salinha, junto com o pastor Fabiano. Tá bom, irmãos? Que essa palavra seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estão felizes? Amém. Vamos lá, então. Vamos direto ao ponto. Eu ia falar uma coisa. Na verdade, domingo eu vim de Três Coroas para cá, falando com a Ju sobre o que eu pretendia falar. Eu cheguei aqui e falei outra coisa, achando que o que eu não falei domingo eu iria falar agora, mas o que eu iria falar agora eu também já mudei. Vê como é que eu sou firme, né? Mas não tem, eu confesso, Deus não falou comigo para falar isso aí. Não é que Deus falou ou não falou, entendi de fazer. Eu tava ali fazendo umas anotações ali de umas outras coisas e estava ouvindo algumas reuniões que vocês estavam tendo antes aí, e eu vi que o tema em pauta era discipulado. Eu perguntei para o pastor Norte, dá para falar sobre isso? Porque eu acho assim, é melhor a gente aprender muito, pouca coisa, do que aprender pouco, muita coisa. Certo? Então, vocês já estão falando sobre isso, não adianta agora, não precisa agora começar a falar de outro assunto, entendeu? Daí tem uma terceira reunião depois, daí vai ser muita coisa. Então, eu quero ser um interlocutor, eu quero servir com base naquilo que vocês já estão construindo, eu quero saber qual que é o prato principal que Deus está dando para vocês, eu quero ser apenas um garçom. Então, com base naquilo que vocês tiveram de assunto na primeira reunião, antes, enquanto vocês estavam nas pequenas rodas aí, e com base na reunião que algumas pessoas vão ter depois sobre pré-batismo, eu quero trabalhar esses dois pontos, mas tendo em vista aquilo que a gente já começou a falar no domingo passado, tá bom? Vamos então para Romanos capítulo 8, por gentileza. Gente, eu não estudei hoje para falar sobre isso, porque eu decidi falar sobre isso agora. Então, vai ser algumas anotações, alguns conceitos dentro daquilo que nós lá em Curitiba temos sido muito abençoados por esse elemento, por essa ferramenta que se chama discipulado. Romanos 8 diz o seguinte, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 12. Romanos 8, 28 fala de Jesus como primogênito. Agora Hebreus 12 vai dizer o seguinte. Hebreus 12, verso 22. Pode ser do 22 por diante. Mas tendo chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Romanos 8, 28 fala de Jesus como primogênito dentre muitos irmãos. E Hebreus 12, 22 e 23 fala da igreja como a igreja dos primogênitos. Você percebe que o que era um primogênito em Romanos 8 se torna uma igreja dos primogênitos em Hebreus 12? Estamos juntos? E então, de certa forma, Cristo Jesus, ele é o primogênito, porque ele é o mais velho, porque ele é aquele que alcançou a estatura de varão perfeito, porque ele é o filho unigênito do Pai. Mas a partir do momento em que Jesus se fez carne, ele nos deu acesso a sermos filhos de Deus, que nós falamos no domingo.
Então, Jesus, ele abriu mão, ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. Então, como primogênito, ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele tem uma herança dobrada, mas o objetivo final, o propósito do Pai é que nós sejamos esses primogênitos junto com Cristo. Logo, ele é o nosso parâmetro. Estamos juntos? Então, o que nós precisamos ter sempre em mente, que o desejo final de Deus não é que eu seja filho de Deus apenas. Porque eu fico pensando, se Deus quisesse ser filho de um monte de gente igual eu, ele estava com um problema, porque eu só dou trabalho para Deus. Estava tudo certinho quando estava Deus e Jesus, por que ele quer eu? Sendo que eu só dou problema para Deus? Então pense que uma família de muitos filhos que não parecem com Jesus, vamos ser bem sinceros, é um monte de problema para Deus. E a gente precisa confessar que Deus ele passa mais tempo arrumando o que a gente faz de errado do que se beneficiando daquilo que a gente faz de certo. Vamos reconhecer, nós somos família. Não é verdade? Só que Deus ele não quer apenas uma família de muitos filhos, Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o objetivo final de Deus não é que eu seja filho de Deus, mas é que eu seja um filho à estatura de Cristo Jesus. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 3. Ser filho é o início, é a plataforma de partida. Por isso que tem muitas pessoas que quando elas não entendem, quando elas não se apropriam da sua filiação em Deus, parece que o restante da vida cristã, ela é comprometida. Quem aqui discipula pessoas? Gente, lidar com orfandade, lidar com rejeição, não é difícil? Aí o cara tem um potencial, o cara tem chamado para missões, o cara tem um ministério incrível pela frente, o cara tem uma família que Deus quer dar para ele, mas a desgraça da rejeição não consegue deixar o cara. O cara não consegue entender a adoção, o cara não consegue entender que é filho. Isso não é difícil? A gente, muitas vezes, que é pastor, que é discipulador, a gente luta com isso. Então, assim, nós precisamos entender que a filiação em Deus, ela não é o nosso chegada, ela é a nossa plataforma de partida. Toda a nossa caminhada em Deus, se a gente não tiver um conceito claro sobre filiação em Deus, nós nunca vamos conseguir desenvolver as outras coisas. Mas a filiação, ela não é o alvo, ela é o ponto de partida. Nós estávamos perdidos, nós éramos órfãos, Deus nos resgatou, mas esse resgate, essa redenção, não foi o final das coisas. Por exemplo, domingo vai ter batismo. Batismo não é a linha de chegada, batismo é o ponto de partida. Para quê? Para uma jornada de que encerra um tempo em que eu era órfão e inicia um tempo em que eu sou filho. 1 João 3 diz o seguinte, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então olha o que João diz. Olha que lindo o privilégio que Deus nos deu. Verso 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Então João está dizendo assim, olha que incrível o privilégio que a gente tem de ser chamado de filho de Deus, mas ainda não se consumou aquilo que nós haveremos de ser. Porque hoje nós somos chamados de filho, mas quando Jesus se manifestar, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Então o próprio apóstolo João deixa claro que existe um nível ainda mais alto do que ser filho de Deus. E às vezes a gente fica naquela luta de tipo, eu sou filho, eu não sou, eu sou filho, eu não sou, pequei, não sou filho, não pequei, sou filho. E Deus ele não quer que a gente fique nessa linha do ora sou filho, ora não sou filho, na nossa mente, nessa luta dentro de nós. Deus quer que nós entendamos a paternidade dele e a partir disso nós viemos a transicionar para filhos maduros. Domingo nós falamos que existe uma grande diferença entre eu ser um filho de Deus e eu ser um filho maduro. Mas como que essa transição ela é feita? E é aqui que entra o discipulado. O objeto ou a ferramenta que Deus usa para que eu transicione de um filho imaturo para um filho maduro é o discipulado. Estamos juntos? Porque discipulado é o quê? É seguir Jesus, certo? E a Bíblia fala que quando nós o vemos como Ele é, acabei de ler o texto, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Então como eu me torno semelhante a Jesus?
olhando para Jesus, imitando Jesus, seguindo Jesus. Então, o discipulado é o meio pelo qual Deus faz com que eu transicione de um filho imaturo para um filho semelhante a Jesus. Então nós estamos vivendo tempos de transição. Domingo agora eu falei sobre isso, sobre essa transição que nós fazemos como igreja. Mas o cristão como indivíduo, nós estamos transicionando de filhos imaturos para filhos maduros. E a ferramenta que Deus dá para isso é o discipulado. Vamos Mateus capítulo 5, por gentileza? Então houveram algumas transições na vida dos discípulos que caminhavam com Jesus, que elas são muito significativas, e nós precisamos ter em mente essas transições para que nós possamos nos encontrar onde nós estamos, e de certa forma, nós possamos ajudar os nossos outros irmãos a se encontrar, porque como eu falei semana passada, a maior evidência de alguém que mudou de estação é o anseio por querer que as outras pessoas também mudem de estação. Então, se eu me encontrar nessa linha de tempo, eu vou me esforçar para que as outras pessoas possam se achar também. Estamos juntos? Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Gente, antes disso, só uma pergunta. Eu estou indo muito rápido, está tudo certo? Tranquilo? Tá. Se eu acelerar demais, levanta a mão e pede para mim desengatar a marcha e andar um pouquinho mais devagar. Verso 1. Vendo Jesus as multidões, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Eu sempre achei que Jesus tinha pregado o sermão do monte para as multidões. Só que o texto ele é autoexplicativo. Jesus viu as multidões, e os discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensinar os discípulos dizendo. E esse texto eu acho muito interessante, porque é o primeiro texto no livro, nos evangelhos, que mostram que as multidões estavam transicionando para discípulos. Porque Jesus viu as multidões, mas dentre as multidões haviam os discípulos de Jesus que se aproximaram de Jesus, que subiram a montanha. Isso eu acho algo muito interessante, porque talvez a primeira distinção entre aquele que faz parte da multidão e aquele que está se tornando um discípulo é a forma como ele responde a Jesus. Você percebe que muitas pessoas experimentaram sinais e maravilhas, experimentaram milagres, multiplicação de pão e de peixe, só que nem todas as pessoas respondiam ao que Jesus fez por ela. Sabe quando você se converte, ou melhor dizendo, quando você começa a se converter, e chega um ponto que, tá, beleza, no meu caso, né, larguei das drogas, não faço mais aquela montoeira de coisa errada que eu fazia, mas é o seguinte, eu tô com 17 para 18 anos de idade, eu sei que se tudo der certo eu não vou morrer amanhã, mas também de acordo com as profecias que tem na Bíblia, Jesus não vai voltar amanhã. Então assim, o que eu fico fazendo nesse meio tempo? Por que Deus me deixou de molho aqui? Ou que resposta eu vou dar para aquilo que Deus fez por mim? Porque Deus já me salvou, eu já sou filho e eu preciso dar uma resposta. Sabe aquele momento em que você começa a entrar em crise ao longo da tua jornada com Deus, e você percebe que você precisa dar uma resposta a algo que você nem consegue traduzir o que Deus está pedindo dentro de você, mas você começa a ter a necessidade de dar um passo a mais? Esse anseio, essa insatisfação de alguém que já é salvo, de alguém que já experimentou algumas promessas de Deus na sua vida, de alguém que já entendeu o amor de Deus, essa insatisfação é um convite do próprio Espírito Santo a sermos discípulos de Jesus. E existe uma grande distinção entre pessoas que têm potencial e pessoas que têm desempenho. Nós como igreja, nós sempre estamos vendo, sempre estamos em contato com muitas pessoas que têm potencial. Só que do potencial ao desempenho existe uma palavra chamada resposta. E os discípulos são aqueles que respondem. Então, quantas pessoas com potencial já passaram aqui? Cara, você tem potencial. Eu não gosto quando as pessoas dizem que eu tenho potencial, porque se eu tenho potencial eu ainda não estou tendo desempenho. Se eu tenho potencial eu ainda sou uma promessa.
E não é que eu não gosto porque eu acho ruim o que a pessoa está falando, mas se ela fala que eu tenho potencial, eu sempre me lembro, cara, eu preciso responder a isso, porque não adianta eu ter potencial, sentar na cadeira e ficar esperando o mundo acontecer. Não adianta nada. Um carro 10 vezes mais caro e melhor que o meu pode ter potencial, mas se não tiver desempenho, ele não sai da garagem. Então, resposta é o que os discípulos dão. Não adianta somente eu reconhecer Jesus como rei. As multidões queriam arrebatar Jesus para ser rei. As multidões reconheciam que Jesus fazia milagres. As multidões sabiam que Jesus tinha algo que Deus deu para ele, mas as multidões não respondiam a Jesus. Então, o discipulado, ele é o meio pelo qual eu respondo a Deus. E aqui, os discípulos responderam a Jesus, subiram ao monte. Você percebe a distinção entre Jesus e Moisés? Quando lá em Êxodo, capítulo 20, Moisés sobe ao monte e o povo não queria subir ao monte por causa de medo da voz de Deus. E aqui os discípulos subiram o monte com Jesus. Isso profeticamente está falando da realidade da nova aliança, onde a gente subiria ao lugar junto com o nosso mediador e nós estaríamos com ele. Então, os discípulos, eles não têm medo da voz do mestre, eles decidem dar essa resposta. Então, a voz de Deus para nós, ela nunca vai ser ofensiva se eu sou um discípulo. Eu nunca vou ter medo da voz de Deus. O povo que estava no deserto, eles disseram o seguinte: vai você, porque nós não queremos morrer, nós vamos ficar aqui. Moisés foi. Só que se você olhar todo o livro de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, você vai perceber que Moisés viveu uma realidade que o povo de Israel não viveu. Tanto que, quando tentaram questionar, por que ele tem um relacionamento face a face e nós não? Deu problema para os irmãos. E era a gente ali, da diretoria. Eram os irmãos de Moisés, deu problema para eles. Por quê? Porque Moisés deu uma resposta que o povo não deu. Por que Moisés tinha um nível de relacionamento diferente com Deus em relação às outras pessoas? Porque ele deu uma resposta que ninguém deu. Então, existem níveis de intimidade com Deus que não são para pessoas melhores, mas que são para pessoas que respondem mais. Isso não tem a ver com performance diante dos homens, isso tem a ver com uma resposta diante de Deus. E às vezes eu fico questionando por que o meu irmão carrega algo que eu não tenho, ou por que o meu irmão conhece Deus de uma forma que eu não consigo conhecer. Não é porque ele é melhor ou porque Deus ama mais ele, mas é porque ele responde mais. Então, o reino de Deus não é um reino que se move com base em potencial. O reino de Deus, ele não se move apenas com base em promessas, mas ele se move com base em desempenho, em resposta. E se nós queremos acessar as realidades do reino de Deus, nós precisamos começar a pensar em responder a Deus, em subir a um lugar mais alto. Então, em Mateus capítulo 5, os discípulos, eles dão essa resposta. Eles sobem, só que é muito interessante que quando eles escolhem ser discípulos de Jesus, o discurso mudou. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Mateus capítulo 16, vamos lá. Mateus capítulo 16 é um dos textos mais importantes do livro de Mateus, porque foi aqui que Pedro teve a revelação de Jesus como filho do Deus vivo. Jesus chegou e perguntou para os discípulos: o que estão falando de mim? Você é o milagreiro, você é o cara que multiplica pão e peixe, você é o profeta, você é Elias, você é João Batista. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então ele instigou os discípulos a darem uma resposta pessoal. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem conhece essa passagem? Uma passagem muito conhecida nas Escrituras, né? Só que olha o que diz o verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ponto. Ele tinha recebido uma revelação de Deus. Olha que top. Quem que gosta de receber uma revelação de Deus? Não sobre nós, sobre Jesus.
Né? Porque a gente gosta de revelação sobre a gente, mas é o que eu falei semana passada, o que Deus revela não é só sobre a gente, é sobre Ele. Então ele acabou de receber uma revelação sobre Jesus, só que no verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha aqui o discurso mudou. Percebe que Jesus, a partir de uma nova revelação dele, também veio uma nova revelação sobre a missão dele? Então é o seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, é que eu não posso buscar conhecer Jesus de uma outra forma, de uma forma nova, se eu não estiver disposto a ouvir sobre os novos caminhos que Ele está disposto a andar, ou sobre os novos caminhos que Ele vai andar. Eu quero conhecer Jesus de um jeito diferente, então isso também vai implicar numa revelação maior sobre a missão de Jesus, e aonde Jesus está indo eu vou. Na verdade, por que Pedro logo em seguida repreende Jesus dizendo assim? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Que Pedro não era bobo. Pedro, eu estou seguindo Jesus, se ele fala que está indo para a cruz, o que vai acontecer com nós? Lascou. Porque ele é meu mestre, eu sou discípulo, se ele está indo para lá, agora ele está falando que o caminho dele é para lá, mas primeiro ele falou que era para mim ser pescador de homens. Conheci ele fez um milagre na noite, eu não ganhei num mês o que eu ganhei naquela noite de peixe, e agora? Eu não conhecia essa parte do discurso. Jesus, faz o seguinte, não vai não, tem dó de ti. Pedro sabia que aquilo ia implicar nele mesmo. Então, uma das coisas que eu tenho buscado me esforçar, e nós temos buscado nos esforçar para fazer, é que quando nós estamos buscando uma nova revelação de Deus, nós temos que estar aberto para o caminho que essa revelação vai nos levar. E muitas vezes, Deus não traz novas revelações sobre Ele, porque Ele sabe que nós não estamos dispostos a assumir as implicações que essa revelação vai trazer. E Deus não joga pérolas aos porcos. Por isso que muitas vezes Jesus se revela a mim de uma forma diferente, mas você não está caminhando nem de acordo com a revelação que eu já te dei. Eu não posso te endividar ainda mais comigo. Deus não quer que a gente se endivide, entendeu? Mas, olha que interessante. Pedro recebeu uma nova revelação de Jesus, Jesus mudou o discurso. Estamos juntos? Quando Jesus mudou o discurso, Pedro travou. Peraí, não sei. Vamos ver melhor essa coisa aí. Jesus, tem dó de ti, se salve. Quem foi o primeiro na Bíblia a dizer para Jesus que ele tinha que se salvar? Satanás. Mateus capítulo 4. Salva você dessa fome aí, você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Você precisa se salvar. Você não precisa passar por isso. Por isso que Jesus disse assim, arreda-te de mim, Satanás. Só que é interessante que Jesus diz assim, arreda-te de mim, Satanás, mas não diz em seguida, porque você cogita das coisas do diabo. Ele diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. Então, peraí, Satanás não estava ensinando Pedro a falar coisa do diabo, ele estava levando Pedro a pensar em coisas dos homens. E o que é essa coisa dos homens aqui que está em questão? É o desejo de salvar a vida. E esse é um ponto muito importante na vida de um discípulo que nós precisamos entender. Discípulo não está preocupado em salvar a vida. Jesus, salva-te a ti mesmo, é o que Satanás disse para Jesus no deserto, e é o que as multidões que passavam vendo ele crucificado disseram para ele. Quando Pedro disse isso, Jesus repreendeu ele, chamando ele de diabo. Por quê? Porque Pedro estava interessado em salvar a própria vida. Só que Jesus, a missão dele era perder a vida. E a principal coisa, ou a principal evidência que nós podemos perceber nos seres humanos, desde que eles caíram, é o desejo de salvar a própria vida. Por que alguém tenta salvar a própria vida?
Porque está perdido ou porque está se perdendo, certo? Então, dia após dia, a gente vê na mídia, salve sua vida, sofra menos. Salve sua vida, compre um carro melhor. Salve sua vida, vista a roupa de marca. Salve o teu prazer, experimente tudo quanto é prazer que existe no mundo. Salve a tua felicidade, corra atrás dela. E toda a sociedade, todo mundo diz para o ser humano que ele precisa salvar a vida. E o que a gente tenta fazer 24 horas por dia sem Jesus? Salvar a nossa vida. Só que nisso não está a vida verdadeira, porque a gente tenta todo dia se salvar. Por quê? Porque a gente está perdido e a gente está se perdendo. Só que um discípulo de Jesus não tenta salvar a vida. E aqui ocorre uma transição muito importante na mensagem de Jesus, porque para os perdidos Jesus pregava salvação, mas para os salvos Jesus prega perdição. Porque logo em seguida no verso 24 ele diz assim: Então, disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser se salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está pregando salvação aqui por acaso? Ele está pregando perdição. Por quê? Porque ele está pregando perdição para quem está salvo, porque discípulo já está salvo. Discípulo não precisa salvar. Então a primeira coisa que um discípulo precisa crucificar dentro de si é o desejo de se safar. Porque se eu já fui salvo, eu não preciso lutar pela minha felicidade, eu não preciso lutar pelos meus planos, eu não preciso lutar pelos meus desejos, e eu posso, a salvação, ela tem na verdade como objetivo nos posicionar para poder morrer igual o cordeiro, sem se bater. E a maior evidência de alguém que sabe, que descansa na confiança da salvação, é que ela não tem medo de perder a vida. Por quê? Porque está salvo. Quem toda hora está tentando se salvar, não tem certeza que está salvo. Porque se tivesse certeza que está salvo, poderia descansar no travesseiro tranquilo, morrendo e dando a vida todo dia. Por isso que Paulo fala, a gente entregue como ovelha ao matadouro. Por quê? Porque estava salvo. Então Jesus prega a salvação para quem está perdido. Então da porta aqui para fora, a gente vai pregar a salvação. Gente, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus deu a vida por você. Só que é o seguinte, quando essa pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo, tcharam, o discurso mudou. Então, tem uma outra parte do discurso. Você tem que morrer. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar sua cruz. Espera aí, não me falaram isso? Não é que não te falaram, é que não dá para falar sobre perdição para a multidão, porque multidão já está perdida. Não dá para chegar ali no cara que já está tudo arrebentado na droga, no crack, sei lá o quê. Você vai para o inferno! Não, eu sei que, em certo sentido, a gente precisa pregar o juízo eterno para as pessoas. Mas você tem que largar disso, você tem que morrer para você mesmo. Mas o bicho só está fazendo aquelas coisas ali porque ele já está perdido, ele está tentando salvar o prazer dele na droga. Faz o seguinte, Jesus te ama, irmão. Ele morreu na cruz. Se você não mudar de vida, aí que você vai se perder de vez. Mas vem para Cristo, que depois nós conversamos no dia seguinte. Aí quando o irmão vem e está salvo, você está salvo? Você acredita na tua salvação? Você descansa nela? Descansa. Então tá bom. Então agora vamos começar a falar sobre perdição? Vamos começar a falar sobre você mudar de vida, começar a tratar tua mãe de um jeito diferente, começar a honrar teus compromissos, começar a parar de roubar, começar a parar de infringir a lei, começar a morrer para você mesmo. Mas por quê? Você já está salvo, não precisa se safar, irmão. Então, ao meu ver, a maior característica de alguém que descansa na salvação é que ela não tem medo de se perder. E por que a gente tem que prevenir os discípulos de Jesus disso? Porque quando a gente se torna discípulo, o discurso muda, irmão. Aí que a brincadeira começa. Bem-vindo à selva, entendeu? Tamo junto? Enquanto perdidos, nós precisamos ser salvos. Enquanto discípulos, nós precisamos se perder. Porque nós já estamos salvos. A primeira coisa que um discípulo de Jesus precisa crucificar é o desejo de salvar a própria vida. Pedro, naquele momento, ele foi tomado por um desejo de se salvar. Eu vou salvar meu mestre e eu vou me salvar. Na tentativa de se salvar, ele negou Jesus 3 vezes.
Quando um discípulo tenta se salvar, ele sempre está negando Jesus. Porque o mestre dele está indo se perder. Só que no se perder, eu acho a vida verdadeira. E eu entro num patamar de vida abundante que não se move de acordo com as minhas circunstâncias, mas se move de acordo com a minha realidade eterna. Da onde que vem essa paz? Como que você consegue descansar desse jeito? Como é que você consegue viver dessa forma? Eu já perdi a minha vida, eu estou experimentando vida verdadeira. Quem não tenta salvar o seu prazer pessoal, vai encontrar o verdadeiro prazer no que é ser fiel a uma só mulher. Quem não tenta salvar a sua satisfação financeira, vai conseguir encontrar o verdadeiro contentamento com os recursos que Deus colocou em sua mão. Quem não tenta salvar o seu sonho americano, né? Que tem um sonho americano. Uma coisa é ministério, outra coisa é sonho americano. Quem não tenta salvar o seu sonho americano, vai conseguir descansar e aproveitar, encontrar satisfação plena em todos os sonhos e planos que Deus teve para a gente em nós. Então, assim, uma das coisas que mais me impressiona é que, por mais que eu tenha pouco tempo de caminhada, eu conheço algumas pessoas e eu vou indo para o Brasil inteiro e vendo que tem muita gente que tem um potencial violento, gente. Gente de Deus, gente com unção, gente que ama Jesus, mas você percebe que a maior motivação para a dedicação delas não é a vontade de dar a vida por Jesus, mas é o medo. É o desejo de tentar salvar a própria vida. E o problema é que quando um discípulo tenta se salvar, ele tem todas as características que ele precisa para se tornar um traidor. Por quê? Porque eu tenho intimidade com o mestre. Eu conheço os lugares onde o mestre vai. Eu sento na mesa com o mestre. Mas é o seguinte, eu ainda não consigo morrer. E quando eu não consigo morrer, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me salvar. E nessa de tentar me salvar, eu vou negar Jesus, trair Jesus. E o que tem de gente com potencial hoje fazendo isso? Através do ministério, através de outras grandes coisas que Deus faz na vida dessas pessoas. Mas enfim, fecha parênteses. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que é importante falar. Isso aqui é muito importante, gente. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é sobre a necessidade de perder a nossa vida. Agora, qual que é o benefício disso? Isso é uma coisa também que muitas vezes a gente não consegue mensurar. Muitas pessoas acham que o objetivo do discipulado é eu me tornar um líder. O objetivo do discipulado é, eu ser uma pessoa mais entendida, eu ser uma pessoa mais capacitada. Mas quem conhece o texto que está em João, capítulo 15, onde Jesus diz assim, eu já não vos chamo mais de discípulos, mas de amigos. Você sabe qual que é a recompensa do discipulado? Amizade. Olha que legal. A recompensa do discipulado não é autoridade. A recompensa do discipulado não é liderança. A recompensa do discipulado é ser amigo de Jesus. Então Jesus não quer discípulos para que eles se tornem apenas líderes na igreja. Jesus quer discípulo para que eles se tornem amigos. E eu entendo que eu já transicionei de multidão para discípulo, mas eu não vejo a hora de transicionar de discípulo para amigo. A maior recompensa que o discipulado com Cristo pode nos oferecer é ser amigo dele, é conhecer o coração dele, é andar com ele, é estar com ele para onde ele for. E eu vejo que às vezes a gente coloca tantas recompensas em ser um discípulo. Eu vou ser discípulo para as promessas se cumprirem em minha vida. Eu vou ser discípulo para mim me destacar no corpo de Cristo. Eu vou ser discípulo para mim ter ministério. Isso é tudo consequência, irmão. Isso vai acontecer. Mas a verdadeira recompensa do discipulado
é ser amigo. Já parou para pensar que quando Jesus estava no Getsemane, ele chamou seus 3 melhores amigos para orar com ele? E aquilo não foi um mandamento, aquilo foi um convite? Ficai aqui e vigiai comigo. Já parou para pensar que os discípulos de Jesus não sabiam que aquele ia ser o último dia junto com o amigo deles? E se eles soubessem? Será que eles tinham ido orar? Já parou para pensar que Jesus se transfigurou diante dos amigos? Jesus chorou diante dos amigos? Jesus suou sangue perto dos amigos? Então, ao mesmo tempo que o discipulado tem como objetivo me tornar um amigo de Deus, existem facetas de Jesus, existem revelações de Jesus que só os amigos vão conhecer. E a gente sabe nas nossas amizades aqui, entre nós, existe coisa que a gente só conta para amigo, existe coisa que a gente só mostra para amigo. Existem partes do nosso coração que a gente não vai abrir para qualquer um. Por quê? Porque a gente quer ter amigos. E existem coisas que a gente não vai ouvir dos outros, porque eles só vão contar para os seus amigos. E isso se aplica também no discipulado, não eu com Jesus apenas, mas no discipulado uns com os outros. Qual que é o objetivo da gente discipular pessoas e ser discipulado por pessoas? Se tornar amigo delas. Lá em Curitiba o pessoal fala, Felipe, mas e aí? Como é que vai ser o nosso discipulado? Eu falo, irmão, não sei, cola junto. Eu não sei como é que funciona, para ser sincero. Vamos ser amigo. Porque Jesus, de certa forma, ele não teria problema nenhum em apresentar uma cartilha para os discípulos, mas ele não apresentou, ele falou, vamos junto. Eu vou morrer, vocês precisam morrer, eu vou dar a vida, vocês precisam dar a vida, eu vou reinar e vocês vão reinar comigo. Então, ao meu ver, as principais recompensas do discipulado são amizade e intimidade. Porque Jesus disse assim para os discípulos, as multidões eu falo em parábolas, mas para vocês eu falo abertamente. Aí logo em seguida ele diz assim, todo discípulo ele se torna semelhante ao mestre. Lembra que lá no início nós falamos sobre ser semelhante a Jesus? O discipulado é o meio pelo qual o discípulo se torna semelhante ao mestre. Então, intimidade, semelhança e amizade são as 3 maiores recompensas que a gente pode obter numa caminhada de discipulado com Jesus. Tamo junto? Isso é tão simples, gente, mas é tão negligenciado em nossos dias, onde as pessoas querem tanta coisa de Jesus, mas quando que a gente vai simplesmente fechar os nossos olhos e dizer, Jesus, eu quero ser teu amigo? Para onde que você está indo? Eu quero ir. O que você está fazendo? Eu quero fazer. O que está no teu coração? Eu quero sentir, eu quero te servir. Então, na nossa fase inicial de discipulado, eu quero deixar de ser multidão, eu quero responder. Mas quando a gente está em processo avançado de discipulado, não pleno, tá? Porque todo dia a gente precisa se converter. Gente, eu vou abrir um parênteses. Ontem eu estava com vocês, com alguns dos irmãos aqui, e vocês, a gente estava tendo um tempo junto, mas eu estava vendo as conversas e eu estava vendo... Eu gosto sempre de observar, confesso. E em certos momentos eu pensei, cara, eu preciso me converter. É sério, a gente vem aqui para ministrar, mas a gente também é muito ministrado, vocês não têm ideia. Quando eu olho para aquele casal ali, e os 2 filhos deles, eu falo, Juliano do céu, eles são nossos heróis no Brasil. Não, de verdade, não é porque eles estão aqui, não. Mas, então, de certa forma, a gente está se convertendo sempre. Ainda mais quando a gente está perto de gente de Deus. Então, quando a gente está perto de gente de Deus, a gente fala, nossa, eu preciso me converter, cara. Eu estou sentindo isso nesses dias, eu preciso me converter. Mas, então não existe o processo pleno de discipulado. Eu cheguei em algum lugar, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, não que eu tenha chegado, mas eu prossigo em direção ao alvo. Então, no nosso nível inicial de discipulado, eu começo a ser tomado por um anseio de dar uma resposta para Deus. Tamo junto? Só que Jesus disse assim, quando vocês fizerem tudo que eu pedi, aí pode assinar aí embaixo, servo inútil. Olha que legal. Conhece essa parábola? Essa parte que Jesus está falando? Servo inútil?
Então, quando a gente faz tudinho que Jesus pediu para nós, a gente já pode ser chamado de servo inútil. Olha que legal. Jesus, eu fiz tudo que você pediu. Tá bom, então vou te ordenar servo inútil. Fazer só o que Jesus nos pediu é coisa de servo inútil. Mas fazer coisas além daquilo que Jesus nos pediu é coisa de amigo. E quando eu me torno amigo, eu quero ir além daquilo que Jesus está pedindo apenas. Quando eu me torno amigo, eu quero exceder em justiça. Quando eu me torno amigo, eu não descanso só porque eu estou obedecendo a Deus. Jesus, já não roubo, não mato, já vou no culto, já dou o dízimo, mas eu quero ser teu amigo, eu quero algo mais. Eu gosto muito de uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre Davi, tem mais 3 caras lá, que eles estão acampados no meio dos filisteus lá de um lado. Aliás, eles estão acampados de um lado, daí no meio tem uns filisteus, e lá do outro lado tem uma água que Davi gostava de tomar. Eu brinco que é a Coca-Cola. Devia ter uma Coca-Cola lá do outro lado, na geladeira da Coca-Cola. E Davi teve uma vontade de tomar uma Coca-Cola bem gelada aquele dia. Os caras falaram, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar tudo isso aqui para dar essa água para ele. Eu não gosto tanto de Coca, podia ser o café. Vamos lá pegar um café para Davi. Você gosta também, né? Maravilha, tamo junto. Alguém pediu para eles fazer aquilo? Alguém pediu? Não pediu. Só que Davi expressou um desejo. E eu acho muito interessante que quando a gente é amigo, a gente não faz apenas os mandamentos daquilo que estão nos falando, mas a gente começa a captar os desejos e querer satisfazer os desejos das pessoas. A relação discípulo e discipulador é mandamento e obediência. Mas a relação de amigo e amigo é convite e satisfação dos desejos. Porque no último dia, antes de Jesus ser traído, ele falou assim, fiquem aqui e vigiem comigo. Foi um mandamento para estar no Getsemane ou foi um convite? Foi um convite. Então ia quem queria. Então, se Jesus ainda precisa mandar eu fazer algumas coisas, eu não me sinto bem. Porque eu fico pensando, Jesus, você ainda tem que mandar eu ser santo? Você ainda tem que mandar eu negar a si mesmo? Você ainda tem que mandar eu morrer? Por que ainda é um mandamento, Jesus? Por que não é um convite? Se não é um convite, eu ainda não entrei nesse nível de amizade plena. Por que eu ainda não consigo sentir o que você deseja? Por que eu ainda não consigo exceder em justiça? Está entendendo? Então, multidão, alimento de multidão é pão e peixe. Alimento de discípulo é pão e vinho. Você pode ver que o alimento muda, porque alimento de multidão é para um nível de relacionamento distante. E multidão é assim, Jesus faz tudo por elas, e as multidões não fazem nada para Jesus. Dá e me dá. Discípulo, Jesus faz tudo por eles, manda, e os discípulos obedecem tudo que Jesus pede, fazem tudo por ele. Só que eu acredito num nível de intimidade maior, que é quando você transiciona de discípulo para amigo, quando Jesus faz tudo por nós, mas a gente quer sempre exceder em justiça e ir além daquilo que ele está mandando. Está entendendo? E o meu maior desejo hoje, gente, é entrar nesse lugar. É entrar nesse lugar onde eu vou sentir o que Jesus deseja e eu vou responder. Onde Jesus vai me convidar e eu vou responder. Onde não vai ser necessário Ele mandar. Eu quero entrar nesse lugar de intimidade mais profunda com Ele. Por quê? Porque esse é o ápice do discipulado. Já não vos chamamos mais de discípulos, mas de amigos. Mas ainda tem um outro nível. Não é um outro nível maior, mas tem um outro elemento sobre o discipulado. Isso que eu queria falar hoje. Que está lá em Atos capítulo 19. E Mateus capítulo 9. Esse que foi o que mais demorou a gente entender lá em Curitiba. Porque é o seguinte, quando a gente descobriu que multidão não era a mesma coisa que discípulo, a gente começou a ter... a gente começou a desprezar as multidões.
Não, porque multidão, e não sei o que e tal, põe peixe. Aí é o seguinte, a gente queria viver um estilo de vida super radical, de discípulo, de dar a vida, e vão morrer e tal, mas a gente era um grupinho de 20, 30 pessoas, e a gente achava que estava vivendo um estilo de vida super radical, porque na verdade, no final das contas, nem a gente conseguia carregar o fardo que a gente falava, e aquilo foi se tornando cada vez mais inacessível. E a gente pregava, isso mudou até a pregação. Que a gente, irmãos do céu, pensa numas pregação bonita que a gente fazia, mas ninguém entendia nada. Nossa, que pregação top, quanta palavra complicada que você falou aí. Que legal, né? Mas ninguém entendeu nada. Mas é profundo. A gente achava que era assim. Não, porque multidão tem que entender. E a gente pensava nisso. Só que, em um determinado momento, a gente descobriu que o que muda Saulo antes da queda do cavalo e Saulo depois da queda do cavalo. Qual que é a mudança básica? É que o primeiro Saulo perseguia a igreja, o segundo Saulo era perseguido. O primeiro Saulo era perseguidor, o segundo foi perseguido. Então, você percebe que Saulo, ele simplesmente foi tomado de amor pela igreja. Ele foi tomado de amor pelo povo de Deus. E nesses últimos 2 anos, a gente tem sido imergido numa realidade de amar o corpo de Cristo. De amar a igreja. A gente amava Jesus, mas não tem como amar Jesus sem amar a igreja. E a gente começou a ser tomado de amor pela igreja, e isso começou a mudar até a nossa forma de como a gente vê a multidão. Porque o discipulado com Jesus, ele funciona assim. Jesus olha as multidões e os discípulos respondem a ele. Ele tira discípulo das multidões. E começa a ter um discurso diferente, uma intimidade diferente, um relacionamento diferente com esses discípulos, mas não é para formar um grupinho, não é para formar uma seita para ele mesmo. Porque Mateus 9, verso... Onde é que está aqui? Mateus 9, 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Próximo versículo. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doença. Ora, o nome dos 12 apóstolos. E aqui é uma outra transição muito importante. Quando um discípulo se tornou um apóstolo. Quando um discípulo se tornou um enviado. Melhor dizendo. Por que um discípulo se tornou um enviado? Porque ele era bom? Porque ele vinha no culto? Porque ele tinha potencial para ser líder? Porque Jesus teve compaixão das multidões. Isso é uma coisa que eu busco lembrar todos os dias. Se Deus me deu um dom, se Deus me chamou para o ministério, não é porque eu sou bom, é porque Ele teve compaixão das multidões. Então Deus não levanta trabalhadores porque eles são bons, Deus levanta trabalhadores porque Ele tem compaixão. E nesse momento os discípulos, eles se tornam enviados. Então diante de Deus, um discípulo transiciona de discípulo para amigos, e diante das multidões, um discípulo transiciona de multidão para enviado. Então, de certa forma, Jesus nos tira das multidões e nos envia para elas de novo. Por que Ele nos aparta das multidões? Porque ninguém influencia uma multidão seguindo o curso da multidão. Se você quiser influenciar uma multidão, pare de andar por onde ela está indo. Se você quiser influenciar multidões, pare de seguir o curso das multidões. Então Jesus, Ele tira os discípulos das multidões para que eles possam seguir um curso de vida diferente. Pronto, vocês estão me seguindo, então voltem para as multidões e comecem a clamar para elas recalcularem a rota e passar a seguir vocês, assim como vocês me seguem. Então, no livro de Mateus, por exemplo, você vê que no início tinha um homem pregando o evangelho, depois foram 12 homens, depois foram 70 homens, hoje são milhares de pessoas pregando o evangelho em todo mundo. Por quê? Porque sempre está acontecendo esse processo, tira da multidão, muda o curso da vida, envia para a multidão. Clama as multidões, tira mais discípulo, volta, muda o curso da vida, envia, e Jesus está sempre trabalhando dessa forma. E a partir desse mecanismo de discipulado, Ele chama pessoas para ser seus amigos e Ele chama pessoas para ser seus enviados.
Então, se você perguntar para mim, o que você quer ser hoje, Felipe? Tudo que eu quero ser é um amigo de Deus e um enviado para as multidões. Por quê? Porque essa é o alvo final de um discípulo. Aí em Atos 19, para a gente encerrar. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, verso 8, 19:8, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto alguns deles se mostravam empedernecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Falou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Gente, esse texto é muito lindo, porque Paulo primeiro está falando com um grupo de pessoas e tinha murmurador de um lado, tinha multidão do outro. Paulo faz o seguinte, ele aparta os discípulos. E durante 2 anos, um continente inteiro é evangelizado. Então você percebe que o método que Deus usa para alcançar cidades é formação de discípulos. Então Paulo, ele separou esses discípulos a fim de que eles pudessem tocar o continente. E a Bíblia fala que toda a Ásia Menor, em 2 anos, foi evangelizada. Então, não tem a ver quantas pessoas a gente consegue reunir num espaço, mas tem a ver quantas pessoas a gente consegue enviar para as multidões. E ao meu ver, eu gosto de falar num lugar assim, porque, por exemplo, isso aqui já funciona entre vocês. Não é um novo conceito, é apenas dar continuidade ao que vocês já estão fazendo. É interessante saber que já existem discípulos de Jesus aqui. Existem pessoas que já estão num processo, e muitos de vocês, antes de eu estar aqui, antes de eu me converter, muitos aqui já eram discípulos de Jesus. E não tem como eu pensar numa caminhada com Jesus sem eu pensar na caminhada com os meus irmãos. E como membro do corpo de Cristo, eu tenho aprendido que o que faz com que eu seja um membro do corpo não é se eu dou dízimo e não é se eu frequento o culto, porque o culto é para mim, no final das contas, porque eu vou ouvir uma palavra, vou ser abençoado por ela. Então eu cultuo a Deus, mas no final das contas o culto como um todo, eu venho aqui para ser abençoado. O dízimo não é para o pastor, é a minha relação com Deus. Então, dízimo e culto não me qualifica como um membro no corpo de Cristo. O que faz um membro ser um membro? É quem serve ele e quem ele serve. Quem serve o coração e o coração serve quem? Quem serve o fígado serve quem? Está entendendo a relação? Quem me serve, quem eu sirvo? E as 2 grandes perguntas que nós temos feito para as pessoas que querem um nível de compromisso mais profundo, lá em Curitiba como comunidade você responde para quem e você responde por quem? Para quem você responde a sua vida? Para quem você presta conta? E por quem você presta conta? E esse lugar onde cuidam de mim, onde eu cuido dos outros, é o melhor ambiente para mim me desenvolver como um membro do corpo de Cristo e como um discípulo de Jesus. Gente, como é incrível você ter pessoas para você consultar na hora de trocar de carro. Pensa numa coisa que dá bucha é trocar de carro errado, irmão. Os solteiros, como é incrível ter alguém para você perguntar na hora de ver se a varoa chegou ou não. Porque às vezes a varoa está disfarçada, irmão. Às vezes é anjo de luz. Às vezes é praga egípcia disfarçada, Cinderela. E vice-versa, né? Às vezes os varão também passou um Rexona ali, acho que já é o cara do cavalo branco, mas nem sempre. Família é isso. Família é um lugar onde a gente pode crescer, prestando conta para os nossos pais e prestando conta dos nossos irmãos. Esse é um lugar onde a gente gera família. E não é um mandamento, é um convite. Uma coisa que sempre me marcou foi pensar que, cara, daqui 20 anos, quando a Helena for ter um carro,
ela pode ir lá e comprar o carro que ela quiser. Até porque eu vou ter 20 anos para ensinar ela a comprar um carro legal. Mas como eu vou me alegrar se o dia que ela for comprar um carro, ela me ligar e falar, pai, vamos junto? Eu não vou mandar ela fazer isso, mas é voluntário. Então, o corpo de Cristo, ele é um lugar onde nós nos movemos coletivamente, aonde eu olho para as pessoas mais velhas e imito elas, e aonde eu olho para as pessoas mais novas e entendo a responsabilidade de ser um exemplo. Eu quero encerrar hoje falando aos mais velhos que vocês já são um referencial. E é só por causa disso que a comunidade está crescendo. Toda a igreja saudável cresce. E só o fato de ter batismo no próximo domingo já mostra que é saudável, porque tudo que é saudável cresce. Então está crescendo porque é saudável. Então me sinto feliz em vir aqui dizer que a gente de fora reconhece que está dando certo. Né? Eu estava falando com o pastor Norte agora, que melhor fase agora para ser enviado para um outro lugar, porque vocês estão bem, vocês são saudáveis, e isso é padrão para as pessoas de fora. A gente vê vocês com muito respeito em nossos corações, e vocês vão se tornar um padrão para essas pessoas dessa cidade também. E eu não quero complicar o discurso, eu quero simplesmente encerrar dizendo aos mais velhos, continue nas coisas mais simples possível, sendo amigos, prestando conta uns para os outros, congregando, sendo igreja com quem é igreja, amando o Senhor, amando o próximo. E aos mais novos, que estão chegando para a comunidade do corpo de Cristo, para a igreja do Deus vivo, é a melhor decisão que vocês fizeram. Eu não sei quem vai se batizar aqui e tal, mas eu sempre procurei um lugar a quem eu pertencesse. Eu sempre procurei senso de pertencimento. E quando eu conheci Jesus e quando eu conheci a família de Jesus, eu entendo que eu tenho uma família a quem eu pertenço. É tão legal vir aqui e com pessoas que eu sei que eu pertenço a elas e um pertence ao outro, que a gente é uma família, a gente é uns dos outros. Não é um lugar perfeito, tá? Se for lugar perfeito, já foge rápido, que dá tempo ainda. Mas é um lugar saudável, é um lugar que tem como objetivo apresentar a realidade do novo céu e da nova terra. Amém? Para mim é um prazer estar com vocês, é um prazer estar simplesmente participando desse processo que vocês estão vivendo, tá bom? Eu procurei falar sobre discipulado, não na tentativa de ensiná-los, mas na tentativa de expressar o que nós também cremos lá em Curitiba. E eu sei que muitas coisas que eu já falei não são novas, e esse é o legal, porque a gente não estamos louco ou estamos tudo louco, ou estamos indo para toda a mesma direção. Então vamos prosseguir junto, amém? A gente vai fazer discípulos lá em Curitiba, vocês vão continuar fazendo discípulos aqui, e o corpo de Cristo é maior do que aquilo que nós podemos ver. Em breve o Senhor está voltando e ainda temos muito trabalho pela frente, e vamos cumprir o nosso ID, fazer discípulos, mas antes de tudo vamos cumprir o nosso vinde e ser discípulos, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por gentileza? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, e nós reconhecemos que você tem palavras de vida eterna. As suas palavras são palavras de vida eterna. As suas palavras de salvação aos perdidos são palavras de vida eterna. As suas palavras de perdição aos salvos são palavras de vida eterna. Pai, eu oro para que você nos ajude a seguir o seu Filho todos os dias, Senhor. Nós sabemos que essa é uma oração muito difícil de se cumprir, é uma oração perigosa, porque nós não sabemos o quanto isso vai nos custar, Senhor. Mas nós queremos oferecer as nossas vidas para, assim como Ele, sermos como ovelhas entregues ao matadouro dia após dia. Pai, nas suas mãos está a nossa vida financeira, em suas mãos está a nossa vida emocional,
Em suas mãos estão os nossos sonhos, os nossos projetos. Você já salvou tudo, está tudo salvo em Cristo Jesus. E isso nos dá liberdade para se perder em você, Senhor Deus. Para perder as nossas vidas por amor a Ti. Para entregar tudo aquilo que nós somos para Ti, Senhor, a fim de que nós possamos encontrar a vida verdadeira. Pai, nos ajude a andar como Cristo Jesus andou, Senhor Deus. Pai, eu oro para que você nos dê a graça de sermos chamados de amigos, Senhor Deus. Pai, nós queremos transicionar de discípulos para amigos. Nos conceda a graça para que nós possamos Te seguir. Nos conceda a graça para que nós possamos morrer para nós mesmos, Senhor Deus. E nos ajude a correr a carreira olhando atentamente para Cristo Jesus. Ajude-nos a olhar para Ele. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso referencial, Senhor. E olhando para Ele, nós nos tornamos imitadores. E olhando para eles, nós nos tornamos imitáveis, Senhor Deus, a ponto que nós podemos dizer para as pessoas: sede meus imitadores, assim como eu imito a Jesus. Pai, eu oro para que nessa igreja possa ser como uma cidade edificada sobre o alto de uma montanha. Eu oro, Senhor Deus, para que tudo aquilo que o Teu Espírito está dizendo debaixo dos telhados possa ser proclamado e no alto dos telhados, Senhor Deus. Pai, eu oro para que você potencialize a voz que essa igreja tem em Santo Antônio. Pai, que os projetos sociais, que todo o envolvimento que essa igreja está tendo com a cidade possa ser como uma alavanca, possa ser como um megafone, Senhor Deus, para falar mais alto ao pobre, à viúva, ao necessitado, para falar aos poderes políticos, para falar a educação, para falar a economia, para falar a essa cidade que você tem uma igreja aqui, Senhor. Pai, nós reconhecemos que aqui não está apenas uma igreja na cidade, mas uma igreja para a cidade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui estão os Seus discípulos, Senhor Deus. Eu oro por todas as ferramentas, por toda a provisão necessária, Senhor Deus, para que nós possamos cumprir o nosso ID, Senhor. Deus, em nome de Cristo Jesus, ajude-nos a abraçar essa caminhada, para que Cristo Jesus seja visto em Santo Antônio através dessa família, através de nós, Senhor Deus. Eu oro para que você nos dê graça para amarmos uns aos outros. Eu oro para que você nos dê graça para dar a vida para Ti e a vida uns pelos outros, a fim de que o Seu nome seja grande, a fim de que o Seu nome seja conhecido. Pai, eu oro também para que o Teu Espírito e a Tua Palavra se levantem nessa comunidade como os protetores da saúde do rebanho de Cristo Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que você nos mantenha saudáveis, Deus. E eu oro, Senhor Deus, para que você venha congregar outros, aos que já se acham congregados, Senhor Deus. Obrigado pelo crescimento, que é apenas a consequência da saúde, Pai. Eu oro, traga outras pessoas, traga aqueles que ainda não conhecem o Senhor, traga aqueles que ainda hão de crer no Seu nome, Senhor Deus, através dos discípulos que se encontram aqui, Senhor Deus. Pai, que amanhã, quando nós formos enviados para o nosso trabalho, para a nossa escola, que hoje, quando nós formos enviados para nossas famílias, nós possamos proclamar as boas novas do Evangelho, cumprindo o ID, como discípulos de Jesus, Senhor Deus, a fim de amar as multidões e chamar os discípulos que estão lá a fazer parte do corpo de Cristo Jesus, assim como nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos, nós Te rendemos graças, Deus. Amém. Amém.